Eu quero saudar os irmãos também que estão assistindo pela internet. Nós temos notícias de pessoas que têm se reunido para assistir. Na verdade, não é assistir, é para cultuar junto conosco. Então, que você seja abençoado aí na sua casa e que a unção de Deus que está fluindo aqui chegue ao teu coração, à tua família, aquelas pessoas que você está representando nessa noite. Amém? Então, ditas essas coisas, nós vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 14. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé para que possamos fazer essa leitura. Desde ontem nós estamos falando sobre o reino de Deus. E esse texto nos mostra aqui alguns princípios que governam o reino de Deus. E eu estive pensando sobre esse tema. Eu falei, eu acredito que tem uns 3 meses, na reunião de liderança, sobre esse assunto. E eu acredito que hoje, Deus, Ele vai despertar algumas pessoas aqui para esses princípios que são necessários para os servos do Senhor e para a igreja do Senhor. E são princípios abençoadores, quando nós entendemos e nos sujeitamos a eles. Você encontrou Mateus 25, versículo 14? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, então. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. A tua palavra é o poder do Senhor para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para a nossa libertação, para a nossa edificação. E nesta noite, Pai, o que eu te peço é que o Senhor abra os céus
e abra o nosso entendimento para que aquilo que o Senhor quer estabelecer em nossas vidas como bênçãos, que aconteça para a glória do teu santo nome, que nada venha roubar, que o nosso adversário, nesta noite nós declaramos, não tem lugar sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, e declaramos separação entre luz e trevas, e proibimos toda articulação do inferno para roubar, para confundir aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Tanto esta parábola como a que está mencionada em Lucas, no capítulo 19, a partir dos versículos 11, nos mostram um Senhor que vai a um lugar, que se ausenta por um tempo e que volta em um determinado tempo para uma prestação de contas. O reino de Deus, a Bíblia diz, que é um reino de paz, de alegria e de gozo no Espírito Santo. O mundo, irmãos, procura prazer e procura lucro. Deus, quando Ele, através do seu Filho Jesus, trouxe algumas parábolas, Ele quis ensinar ao homem coisas referentes ao reino e que estavam no seu coração. Se nós buscarmos aqui, nesse texto, conhecer mais do coração do Senhor, entender a revelação completa do que Ele queria quando contou essa parábola, quando ensinou essa parábola, nós não vamos conseguir na plenitude. Mas nós podemos sim encontrar aqui princípios que Ele deixou para os seus servos, e que são princípios eternos estabelecidos pelo Senhor para a obra de Deus e para o reino de Deus. Amém? Então nós encontramos aqui Ele dizendo que um homem saiu e foi para uma terra. E este homem, diz aqui, chamou, entregou e deu. Então, três atitudes que este homem teve em relação aos seus servos. E ele fala de talentos. Na outra passagem de Lucas, nós encontramos ele falando de uma mina que foi entregue para que aqueles seus servos tomassem cuidado com aquela mina e fizessem com que aquela mina, ela multiplicasse. Aquele homem entregou a responsabilidade para as pessoas, para cuidar dos seus negócios, para cuidar dos seus bens, e deu a responsabilidade para que aqueles servos multiplicassem, fizessem crescer os seus negócios, os seus bens. Quando ele entrega aqui talentos, pela quantidade de talentos que ele entregou, mostra para cada um de nós que foi algo de muito valor. Um talento, quando nós pesquisamos, encontramos o valor de 29.374,50 de dólares. Então é muito dinheiro. Um ele entregou 5, outro ele entregou 2 e outro ele entregou 1. Isso significa um trabalho de 18 anos. Um trabalho de 18 anos. Então, é algo de muito valor. Essa parábola nos remete ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é precioso, é algo valoroso. E quem encontra o reino, vende tudo que tem, o Senhor ensinou, para se apropriar do reino. Amém? Então, irmãos,
o dono dos negócios, o dono dos talentos, ele espera que haja um trabalho fiel, um trabalho responsável com aquilo que é dado para uma multiplicação. Amém? O que significa no reino para nós? Significa que cada um de nós que recebemos o reino de Deus através da aliança que nós fizemos com Jesus Cristo. Amém? Jesus disse para Nicodemos que para ele entrar no reino ele teria que nascer de novo. Então ele recebe o reino. Cada um de nós que recebemos o reino de Deus em nossas vidas, nós temos a responsabilidade, segundo aquilo que Deus nos entregar, de multiplicarmos, de expandirmos, de fazermos algo com o que o Senhor nos entregou. Amém? Os princípios de Deus, eles são universais. As leis, elas dependem de cada lugar onde elas são estabelecidas. Existem algumas que são universais, mas os princípios de Deus, eles são universais. E os princípios de Deus são os princípios que governam o seu reino. E aqui eu quero compartilhar alguns pontos com os irmãos. Em primeiro lugar, no versículo 14, quando ele diz assim: chamou, entregou e deu. Nós estamos no reino porque Deus nos chamou. Deus nos chamou. Foi Ele quem nos chamou. Amém? Então, irmãos, isso demonstra a soberania de Deus. É Deus quem chama para entregar talentos e para enviar as pessoas para multiplicar os talentos. Amém? Deus chamou toda a humanidade. Agora, para a obra do Senhor, para trabalhar no reino, na vinha, para multiplicar a moeda, o Senhor é quem, na sua soberania, é quem chama cada um para entregar o que Ele tem para entregar, da forma como Ele quer. Amém? Então, não é para o oferecido, não é para aquele que acha, não, eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que eu devo fazer aquilo. Não, é Deus quem chama. Amém? Então nós precisamos entender isso. Isso está bem claro aqui. Ele chamou os seus servos. Aleluia! Você tem um chamado para fazer alguma coisa. Amém? Então, eu tenho um chamado, mas eu não estou, eu sei que eu tenho, mas Deus ainda não me colocou naquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso entender que tem um momento certo e eu preciso ter paciência para aguardar o momento em que o Senhor vai prover aquela circunstância para eu trabalhar e multiplicar como Ele quer. Amém? Se esses princípios fossem bem entendidos, muitas pessoas que estão nas igrejas, muitas pessoas que estão com serviços auxiliares, não estariam dividindo igrejas e abrindo ministérios sem uma direção de Deus. Não é verdade? Quantos e quantos ministérios foram atingidos em algum momento por alguém, né, que se ofereceu? Não, eu não quero isso, eu quero isso para a minha vida. Porque é Deus quem chama, e quando Ele chama, Ele vai usar alguém que está investido de autoridade, que Ele também estabeleceu, para que aquela pessoa unja a outra, para que aquela pessoa envie a outra, para que aquela pessoa dê uma responsabilidade. Porque antes de qualquer coisa, Deus nos dá responsabilidades.
eu tenho dito aqui, já contei meu testemunho para os irmãos, mas quando eu me converti e que fui para uma igreja, primeira coisa que aconteceu, eu fui trabalhar com crianças. Trabalhei na introdução, trabalhei em vários departamentos da igreja. Deus estava me treinando. O treinamento, ele é necessário. Amém, irmãos? É necessário. Tem o tempo de Deus e tem um treinamento. Certa vez uma pessoa chegou para mim e eu via naquela pessoa uma unção para servo, para servir na diaconia. E chamei aquela pessoa e disse, olha, eu vou te preparar, eu quero que você entre no corpo diaconal para você aprender, você vai ser provado durante 1 ano e depois você vai entrar no corpo diaconal. E a pessoa olhou para mim e falou assim, pastora, eu não sou diácono, eu sou pastor. Eu falei, glória a Deus. Só que a pessoa ainda não tinha sido reconhecida no ministério pastoral, porque nenhuma das lideranças em que essa pessoa se submeteu, Deus tinha falado sobre isso. Então, irmãos, um princípio de Deus, é Deus quem chama, e nós precisamos aguardar o momento. Muitas vezes nós recebemos uma palavra que para ministério, para alguma coisa, e que tem um tempo de preparo para que aquilo aconteça. Eu fiz um encontro, uns 5 ou 6 anos, ou mais, não lembro bem, em Manaus. Naquele encontro que tinha muitas mulheres, era um ginásio. Uma pastora desceu lá do púlpito, não sei como ela me viu, foi Deus mesmo. E ela desceu e foi até o meu encontro. E naquele momento tinha umas irmãs da igreja, as irmãs até fotografaram, tem uma foto desse momento. Eu não conhecia aquela pastora e ela desceu e profetizou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo um cajado na sua frente, o Senhor vai te levantar no ministério. Isso, irmãos, eu recebi aquela palavra, pronto, vim para casa, continuei fazendo meu trabalho na igreja e não fiquei pensando, um dia eu vou para o ministério, um dia eu vou receber um cajado. Tanto que quando o Senhor confirmou, e anos depois, quando isso veio a acontecer, eu não queria. Mas, se eu tivesse me jogado no ministério, tivesse procurado uma brecha, procurado alguém, me unge, porque eu tenho um chamado, talvez hoje eu não estivesse aqui, porque tiveram várias etapas, eu precisei passar por um processo e ainda estou aprendendo a cada dia, e quero aprender a cada dia, porque ninguém sabe de tudo, amém? Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui crescendo, e precisamos, e uma dos requisitos para um servo de Deus, é ser humilde e reconhecer que precisa aprender mais de Deus. Todos nós estamos aprendendo do Senhor. Então, a outra expressão que ele diz aqui, chamei os seus servos. Nós somos servos do Senhor, no trabalho de Deus nós somos servos do Senhor. Deus nos fez filhos, nós somos filhos do reino, e temos direito por isso, porque como Ele nos fez filhos, nós nos tornamos filhos, nós temos direito de pedir a Deus que mande anjos para guerrear em nosso favor, amém? Mas nós não damos as ordens. Nós temos o direito de usar o nome de Jesus, mas nós não podemos mandar em Jesus, mas temos o direito de usar o nome dele. Temos direito como filhos, mas no trabalho do Senhor nós somos servos. Nós não somos sócios. Nós não vamos mandar no trabalho do Senhor. Por isso é que os servos do Senhor precisam
submeter-se à direção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não podemos fazer a obra da nossa cabeça, copiando dos outros. Ah, porque em tal lugar faz assim, então vamos fazer assim. Ah, porque em tal lugar tem o corredor do sal, então vamos fazer o corredor do sal. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. E como eu estou falando, eu creio que o Senhor trouxe essa palavra, porque cada um aqui tem um trabalho, tem uma obra, tem um chamado do Senhor. Então, todos nós podemos receber isso. Amém? Então, nós somos, não, Deus nos chamou, não porque nós somos pessoas especiais. Ah, eu vou chamar a evangelista Marli, porque ela tem uma oratória boa, porque ela é ousada, porque ela tem qualidades especiais. Não. Fomos chamados por Deus e somos servos de Deus. Essa é a nossa condição, de servos. Daqueles que têm a bacia com água e uma toalha para lavar os pés uns dos outros. Muitas vezes a pessoa, isso não acontece aqui, amém? Mas muitas vezes a pessoa, porque recebeu um cargo ali e tem um título, a pessoa já se acha e já quer mandar em tudo, despreza uns. Não é assim, Jesus não nos deu esse direito, irmãos. O nosso direito é de amar, o nosso direito é de servir, o nosso direito é de estarmos sempre buscando a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes eu quero fazer de um jeito, mas não é do meu jeito, tem que ser do jeito dele. O meu jeito pode não dar certo, e se não estiver da forma dele, não vai dar certo mesmo. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso, como disse um pastor para mim, você pode plantar bananeira, pastora Ana, em Vicente Pires, que não dá nada, mas dá. Se faz dentro da vontade de Deus, tem que dar, vai dar certo. Por mais resistência que haja, por mais dificuldades que aconteçam, por mais adversidades que surjam, vai dar certo. Se for como Deus quer. Aleluia. E aqui diz assim: e entregou seus bens. Nós recebemos de Deus para sermos usados por Ele. Amém? Nós recebemos do Senhor. Então foi Ele que entregou. É Ele quem entrega, é Ele quem capacita. Então, irmãos, no chamado, ninguém pode tomar a honra para si. Existem pessoas que, porque trabalham na obra do Senhor, elas querem honra. Veja o que diz aqui em Hebreus 5:4. Ora, Hebreus 5:4, não sei se está mostrando ali. Ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Então ninguém pode dizer, não, eu quero ser um pregador. Eu quero ser evangelista. Tem que ser chamado pelo Senhor. Não posso tomar isso para mim como eu quero. Tem que ser como Deus quer. Amém? O que a Bíblia diz é que os homens nos considerem como ministros de Deus, como dispenseiros de Deus, como aqueles que cuidam das coisas do Senhor. Porque na seara do Senhor, nós não fomos colocados para nos promover. Amém, irmãos? Não é para promover nome de pessoas, não é para promover nome de igreja, não é para promover pessoas, mas para expandir o reino, para falarmos do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, na condição de servo, em 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons dispenseiros, não como negligentes dispenseiros.
Amém? Mas como bons dispenseiros. Então, naquilo que você foi colocado, que eu fui colocada, eu preciso me esforçar, eu preciso buscar o poder de Deus para fazer o melhor para Deus. Às vezes nós começamos uma obra e vamos com aquele gás e tal, daí a pouco vamos abrindo guarda, relaxando, fazendo as coisas de qualquer forma. Muitas vezes a tribulação vem e algumas pessoas pensam assim, mas meu Deus, mas que luta é essa? Que situação é essa? Ora, existe uma palavra que é muito forte e que ninguém quer ouvir, mas que todos nós estamos debaixo dessa palavra, irmãos. Essa palavra diz que é maldito todo aquele que faz a obra de Deus com negligência. Então, será que eu não posso pensar, eu estou nessa luta porque eu estou agindo de qualquer forma em relação às coisas de Deus? Amém? Ficou quieto? Tem glória não, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aprendendo e não queremos entrar nessa situação. Amém? E é por isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas aqui no versículo 15, nós encontramos aqui um outro princípio. O primeiro é o princípio da soberania. É Deus quem chama. Amém? Eu encontro aqui um outro princípio que é a justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Aleluia. Ele diz aqui, e a um deu. Ele deu para um 5, ele deu para outro 2, ele deu para outro 1. E ele não vai cobrar de um mais do que aquilo que ele pode multiplicar, do que ele recebeu. Amém? Então, todos aqueles servos tiveram uma oportunidade, porque Deus é justo e Ele dá oportunidade a todos os servos a trabalharem na expansão do reino, no crescimento do reino de Deus. Então, ninguém pode dizer assim, não, Deus não me chamou para nada, Deus não me deu nada. Ele deu, porque Ele é justo. Amém? E trabalhar na seara do Senhor, trabalhar no reino, é uma oportunidade. Não pode ser peso na vida de ninguém, mas nós devemos receber o chamado do Senhor e os talentos que Ele nos entrega para nós multiplicarmos como oportunidades. Deus é um Deus que dá oportunidades. E muitas vezes nós desprezamos as oportunidades. Nós não sabemos quantas oportunidades nós vamos ter. Você sabe quantas oportunidades você vai ter para permanecer nos caminhos do Senhor, lutando, guerreando, se fortalecendo? Nós não sabemos, existem pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, têm uma oportunidade. Eu já encontrei com alguns irmãos desviados, nesses 12 anos. Encontro, aí chamo, ô irmão, Paz do Senhor, cadê você? Vamos lá na igreja, seu lugar está lá e tal, Deus está te convidando. A pessoa vem, fica um tempo, aí fica fraca, desvia do caminho do Senhor. Aí mais uma vez o pastor Carlos encontra, o Tiago encontra, o pastor Edilson encontra e chama, é mais uma oportunidade. Mas quantas oportunidades nós vamos ter? Ninguém sabe. Existem pessoas que têm uma única oportunidade. Uma. Eu lembro, eu já falei desse livro de um pastor, acho que é João o nome dele. O homem, ele foi ao céu. Não lembro bem o título do livro.
e foi ao céu. Ele é aqui do Brasil, pastor João. Ele morreu e foi ao céu, e Jesus mostrou algumas coisas para ele. Jesus, quando chegou no céu, desceu um telão na frente dele, e começaram a aparecer cenas. Eu não lembro de todas as coisas que fala lá, mas tem uma coisa que me marcou. Ele fala que Jesus mostrou um senhor dirigindo um carro, e ali ele foi procurando uma rádio. Passou por uma, passou por outra, e ele parou em uma rádio que estava passando um programa evangélico. E ele ouviu ali, em poucos segundos, alguma coisa sobre a palavra de Deus. Mas ele mudou de rádio, ele não quis saber. Aí Jesus foi e ensinou para aquele pastor, falou assim, olha, essa foi a oportunidade que ele teve, ele não terá outra, ele já ouviu. Agora, muitas vezes nós não pensamos nisso, quantas oportunidades vamos ter, e muitas vezes, irmãos, o Senhor nos chama a atenção para alguma coisa, nos chama a atenção novamente, nos fala novamente sobre aquilo, e nós vamos levando, né, sem considerar aquilo que Deus está falando, e se ainda vai acontecer uma outra oportunidade, um outro apelo, um outro liberar do poder de Deus, para que eu atenda aquilo que Deus quer. Deus dá oportunidade para todos. Deus deu oportunidade para Caim. Deus deu oportunidade para Saul. Deus já sabia o que Caim ia fazer. Deus sabia o que Saul iria fazer. Mas mesmo assim Deus deu oportunidade. Deus deu oportunidade para Judas. Ele não sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele deu a oportunidade. Então, irmãos, um segundo princípio do reino de Deus. Deus, ele é justo. Ninguém pode ficar olhando para a vida de ninguém, querendo fazer como a outra pessoa faz. Não. Vamos andar naquilo que Deus nos entregou. E o que essa parábola aqui nos leva a um ponto que é principal. É a perseverança e a fidelidade. Vamos ser fiéis. Ele deseja isso para os seus servos. Fiéis no pouco. Imagina, trabalhando ali com crianças na igreja, depois na introdução, na superintendência de escola bíblica, e fazendo algumas coisas, aquilo que era pedido, na intercessão. Quantos anos eu fiquei orando na igreja, de 6 às 7 da manhã, pagando um preço para que a igreja crescesse. Tem o tempo, amém? Tem o tempo do Senhor. Então, o que Deus espera de nós? Está aqui em Efésios 5, versículos 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós somos sábios, irmãos. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Vamos acolher essa palavra com mansidão, porque essa palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma, que não quer nada com as coisas de Deus. A alma não quer nada. Mas nós somos sábios e acolhemos com sabedoria, consultando o Espírito Santo. Espírito Santo, aonde na minha vida que o Senhor quer tratar? Usando bem cada oportunidade. Olha aqui, versículo 16 de Efésios 5. Usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus tem dado oportunidade para a sua igreja. Deus tem dado oportunidade para a igreja brasileira se levantar e mudar a história do país. Mas a igreja ainda, timidamente, não tem usado a oportunidade. Pelo contrário, há muitas oportunidades que têm sido dadas à igreja, aos representantes do reino que estão no poder, têm envergonhado o evangelho. Diga, mas eu não sou assim, porque
E ele conclui aqui dizendo: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O Espírito Santo nessa noite vai nos revelar qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, dentro dessa parábola. Então, cada momento é uma oportunidade de avançar em seu chamado. Amém? Hoje é uma oportunidade para despertarmos e avançarmos nesse trabalho que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Então, precisamos investir no nosso chamado, precisamos investir na vida espiritual. Foi por isso que semana passada eu sugeri a alguns irmãos umas leituras, porque vai ajudar muitas pessoas aqui no crescimento. Amém? Então, na parte C do versículo 14 diz: ele entregou os seus bens. Então, não é por minha causa, mas por causa do reino. A pessoa chega muitas vezes quebrada na casa do Senhor, um nada, cheio de coisas, de nhaca do diabo. Aí o Senhor vai dar um banho no sangue, levanta a pessoa, realiza sonhos, e daí a pouco a pessoa se acha. Não é verdade, irmãos? E volta as costas para o Senhor. Só que nós esquecemos que aquele que foi, ele se ausentou, mas ele voltará. Glória, aleluia. Terceiro, Deus tem um propósito para cada pessoa. Amém? Deus tem um propósito para cada pessoa. Na sua justiça, Ele tem um propósito para cada um de nós. No reino, nós temos duas funções que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Reis para usar o nome dele e a autoridade que ele nos conferiu como igreja para reinarmos sobre circunstâncias, sobre problemas. Amém? E sacerdócio para realizar a obra de intercessão, de ministração diante do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos apresentar o nosso corpo vivo como sacrifício agradável a Deus. Amém? Então, irmãos, no reino nós temos essas funções de sacerdócio e precisamos entender que realizando essas funções, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Amém? Somos intercessores. Como sacerdócio, nós somos intercessores. E o Senhor tem nos dado oportunidades e convocações para exercermos essa função no sacerdócio. Graças a Deus que a igreja tem vários trabalhos de oração. Tem vários trabalhos de oração. De terça a domingo tem oração. Tem oração, oração, oração. Então, pastor, eu não oro, não preciso exercer a minha função de sacerdócio na igreja, porque eu oro em casa. Glória a Deus, oro em casa. Mas quem pode, ora na igreja. Quem não pode, ora em casa. Mas temos uma função no reino. Amém? Aleluia? Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que nessa obra o Espírito Santo é quem nos concede habilidade para trabalharmos. Não é da nossa força. Nós temos uma capacidade natural, mas o Espírito Santo ele vem com o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Então, o propósito do Senhor em nossas vidas, quando Ele nos dá um desígnio, a cada um tem o seu, não é para exaltar o homem, mas para expandir o reino de Deus. Amém? Deus nos usa não porque nós somos alguma coisa, mas por causa da sua obra, por causa do crescimento do reino. Ele entregou aqui os bens
ele distribuiu os talentos conforme ele quis para o crescimento. E ele mandou que os servos dele estivessem negociando. Aleluia! A um deu 5, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Isso significa que cada um de nós devemos servir a Deus conforme a nossa capacidade, conforme Deus nos comissiona. E cada um aqui sabe. Cada um já teve a oportunidade na obra do Senhor. Olha, quero te convidar para você fazer isso. Eu quero te chamar para você fazer isso. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, irmãos? Isso é muito forte, porque o mundo lá fora precisa ouvir a palavra de Deus. Hoje, na escola bíblica dominical, a professora trouxe um tema para os obreiros sobre a questão da sexualidade. Como a igreja vai responder, o papel da igreja nos diversos problemas que envolvem a sexualidade. E aí nós sabemos o que tem acontecido, principalmente em nossa nação, e como que a igreja vai se preparar para isso, né? Então, irmãos, cada um deve desenvolver aquilo que recebeu do Senhor, aquele talento que recebeu do Senhor, em prol do reino de Deus, porque o mundo precisa ouvir a palavra. O mundo precisa de Jesus. Esse mundo que está cada vez mais caminhando para o inferno. Pessoas, jovens, adolescentes, famílias. Tantas situações que nós vemos, pessoas que precisam simplesmente de uma palavra, e uma palavra dita com o poder de Deus, com unção, com autoridade de quem vive a palavra. Amém? Então, esse reino que nós recebemos, que é um reino sobrenatural, ele é um reino de serviço, onde os talentos que foram dados pelo próprio Senhor devem ser multiplicados. E por fim, um princípio poderoso que tem aqui é o princípio da perseverança. Porque aqui na parábola diz que aquele senhor, ele ausentou-se, ele foi para longe. E o que aconteceu? Aqueles servos que receberam os talentos, eles continuaram ali trabalhando. O que recebeu 5, ele trabalhou, multiplicou, ganhou mais 5. Aquele que ganhou 2, ele trabalhou, multiplicou, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1, ele não perseverou. Ele guardou, simplesmente, ele não perseverou, ele não foi fiel, ele não foi obediente à ordem daquele senhor. E guardou o seu talento. E a perseverança, ela tem recompensa. O que o Espírito Santo diz nesses dias para a igreja é que a igreja persevere. Porque há um espírito maligno de desânimo que envolve as pessoas. A cada dia, a cada momento, nós encontramos pessoas desanimadas, tristes, que não conseguem perseverar nos caminhos do Senhor. E quem persevera tem recompensa. Aleluia! Quem é fiel será recompensado pelo Senhor. Lá na parábola das vinhas, nós encontramos ele dizendo, a recompensa que ele dá é entregando mais cidades, mais nações para aqueles servos. Agora a recompensa pertence ao Senhor. A forma como ele vai trabalhar pertence ao Senhor. O que importa para os servos é serem fiéis. Amém? Aqui no versículo 23 ele diz: disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então, irmãos, quando nós
permanecemos fiéis ao Senhor, nós podemos ter segurança de que nós vamos ouvir essas palavras do Senhor. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Podemos pensar, meditar um pouco nessa noite diante dessa palavra de Deus. O que eu tenho feito com o talento que Deus tem me dado? O que eu tenho feito na obra? O Senhor tem me dado, mas eu tenho guardado, eu não tenho feito nada. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito com as oportunidades que o Senhor tem me dado, de falar o Evangelho lá fora, de orar pelas pessoas lá fora, de levar o reino lá fora. Deus tem te dado oportunidades? Amém? Eu disse que Ele é justo, um dos princípios é justiça, e Ele deu para todos. Nem todos levantaram a mão, mas eu creio que todos nós temos recebido do Senhor. Amém? E eu quero motivar você a permanecer fiel no seu trabalho. Se você ainda não se encaixou em alguma coisa, ore ao Senhor. Não entre em 2015 sem trabalhar com o talento que Deus te deu em alguma coisa. Vamos multiplicar, queridos. Nós estamos vivendo na década da urgência. Se nós não falarmos a palavra para aqueles que estão próximos e necessitados, pode ser que aquela oportunidade que aquela pessoa tenha seja a última. Eu contei um testemunho uma vez aqui, não aconteceu comigo, aconteceu com meu esposo, pastor Carlos. Veio um rapaz de uma cidade do interior do Goiás para trabalhar aqui em Brasília, e o pastor Carlos levou esse rapaz lá para casa para dar um dia de trabalho para ele. Ele foi trabalhar no jardim, podar, limpar a nossa área lá. E o pastor Carlos ficou com esse rapaz lá o dia inteiro conversando com ele, falando de Jesus. E não parava. E eu pensei assim, gente, ele está o dia todinho pregando. E ele insistiu muito com esse rapaz, um jovem, 18 anos. Ele não saiu para trabalhar, porque normalmente quando ele fazia isso, ele deixava a pessoa lá trabalhando, ia cuidar das coisas dele, e voltava e acertava, né? E ele ficou o dia todo. Insistiu com aquele rapaz para ele aceitar Jesus. Insistiu, mas o rapaz não quis. Ele falou, declaradamente, ele falou, não quero. Nessa época nós ainda morávamos lá em Taguatinga, na QSA, e quando deu 18 horas, o rapaz recebeu o dinheiro e veio aqui para Vicente Pires. Só que quando ele foi atravessar a pista, veio um veículo em alta velocidade e pegou aquele rapaz, jogou longe, ele morreu na hora. Aquele dia foi a oportunidade que aquele rapaz teve. Eu não posso e nem tenho autoridade de dizer se aquele rapaz ele foi para o céu ou não. Eu não tenho essa autoridade, ninguém tem. Porque quanto tempo gasta para uma pessoa aceitar Jesus, para uma pessoa clamar por Deus? Não é verdade? Nós não sabemos. Quantas pessoas estão nos hospitais, estão ali em coma, você chega, ora, a pessoa volta à lucidez, 1 segundo, você fala de Jesus, ela recebe no coração dela e parte. Eu não tenho autoridade, nem o Carlos Humberto, ninguém para dizer se aquele rapaz foi para o céu ou não. A única coisa que nós podemos dizer é que aquele dia ele teve uma oportunidade de ouvir falar do Senhor. Então, irmãos, hoje Deus está nos dando uma oportunidade de abrirmos os nossos olhos para uma realidade do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de servos que recebem do Senhor dons, que recebem talentos,
segundo a capacidade, Ele não vai entregar algo que a pessoa não tenha condições de fazer. E é por isso que nós precisamos entender isso, e cada um na sua. Eu não posso querer ser um R.R. Soares. Amém? Deus deu para cada um para agir numa esfera. Tem uma esfera de ação para cada um. Eu não posso querer ser um Aline Barros. Eu gosto de cantar, mas não dou conta. Queria muito, mas eu desisti. Porque se não vier um sobrenatural para a minha voz, porque isso acontece, conheci uma moça assim, que ela recebeu uma voz de anjo. Quando ela canta, é céu na terra, e foi Deus que deu, que ela tinha a voz pior do que a minha. Então, aquilo que Deus nos deu, vamos ficar satisfeitos. Amém? E vamos ser fiéis, vamos nos encaixar. Sabemos que o Senhor está voltando. Como foi dito aqui nessa manhã, quando começamos aqui, os grupos começaram a compartilhar os problemas da sociedade hoje, como está avançando a iniquidade, como o pecado tem aumentado, como as pessoas têm se entregue às suas próprias paixões. O ser humano não tem limites e Deus já entregou o ser humano às suas próprias concupiscências, e o que nós temos visto, nós ainda veremos coisas piores, estarrecedoras, para que a taça do juízo de Deus transborde. Nós oramos para melhorar? Oramos. Porque sabemos que a igreja é guardada, nós somos guardados, nós não tememos as más notícias, nós estamos nele, nós estamos guardados por ele. Mas precisamos entender o nosso papel no reino e permanecer perseverante. Eu quero te dizer nessa noite, não pare, irmão, não pare. Quando nós pensamos em parar, quando a luta é muito grande, quando o vento é muito forte, nós pensamos em parar. Mas vamos rejeitar esses pensamentos, porque Deus, Ele vê, Ele conhece. E o Senhor levanta pessoas para nos advertir e diz assim: olha, você não vai parar. Eu quero ser um instrumento profético do Senhor nessa noite para a sua vida, para te dizer: não pare, multiplique o seu talento. E se você não está fazendo nada, faça por gratidão a Deus. Quem nós éramos? Irmãos, quando eu me converti, eu converti lendo a Bíblia, e eu decidi trabalhar para o Senhor. Esses dias, conversando lá em casa, o pastor Carlos estava lembrando de algo que aconteceu, porque nós começamos a ler a Bíblia, nos empolgamos com Jesus, e nós éramos da religião romana, então era ali que a gente servia, até Deus nos tirar. Tem um tempo para tudo. E ele estava lembrando que quando nós abrimos um grupo de oração da carismática dentro da nossa casa, nós não tínhamos noção de guerra espiritual. Hoje eu falo: olha, você não vai orar por pessoas que você não conhece dentro da sua casa. Você vai abrir a sua casa e trazer um mutirão de gente para você estar orando? Se você não tem noção de guerra espiritual, se você não sabe de cobertura espiritual, então você vai trazendo demônio para dentro de casa. Mas nós fazíamos isso. Nós não sabíamos de nada, nós só queríamos servir ao Senhor. E tinha uma pessoa que era deficiente, ele carregava nos braços, e a gente estava conversando. Nós sempre trabalhamos para o Senhor, não medimos esforços. Ele chegava do trabalho, ia lá, pegava aquele pessoal, carregava no colo, um senhor pesado. E a nossa casa foi enchendo, a gente pregando a palavra ali, porque o sacerdote não permitia, tinha uma briga da igreja aí com a carismática, e aí o bispo falou assim: abre o grupo na sua casa, até o sacerdote deixar abrir na igreja. Depois que encheu a nossa casa, aí o sacerdote foi e liberou. Não, tiraram um e veio outra, e o outro levou para a igreja. E a gente trabalhando, até que Deus nos arrancou do engano.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que eu quero dizer com isso é que o Senhor até hoje tem me sustentado e tem me guardado. Então, ninguém perde nada em multiplicar, em trabalhar na vinha do Senhor, em trabalhar na obra do Senhor. E um dia nós vamos ouvir: servo bom e fiel, tu foste fiel, aleluia. Tu foste fiel no pouco, tu foste fiel quando as muitas águas vinham sobre você. Você foi muito fiel nos momentos das ameaças, nos momentos de suas próprias fraquezas, mas você não negou o meu nome. Seja fiel. Nós vamos entrar 2015 com esse propósito no nosso coração e trabalhando, irmãos, para o Senhor. O mundo precisa ouvir essa palavra e você tem recebido. E você é um transmissor dessa glória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia.